O salvamento de uma pessoa que teve ataque cardíaco é como uma corrida contra o tempo, para fazer o coração voltar a bater. E o pior, pouca gente sabe o que fazer. Afastar o movimento, mas deixar ar, somente isso aí, né? Eu não tenho experiência com nada para estar resolvendo. Já ouvi, mas nunca tive treinamento para pôr em prática. Não, senhor. Sei não. Mais que a gente saiba, a gente fica com medo de reagir. Nadinha. Ninguém ajudou não, porque ninguém tem preparo, a população, nós não temos condições de saber, não procura saber, não é interessante saber, então só toma conhecimento no momento que acontece. Começou com crise de vômito, e daí foi um apagão, e quando eu vi eu estava no hospital já, com direito a tudo, com um choquinho que é bem desagradável, e depois o pós também é muito desagradável, e a falta de informação, depois disso eu passei a me informar, informei mais. No processo de ressuscitação, o importante é agir rápido. Se a vítima for socorrida no primeiro minuto após a parada, ela tem até 90% de chances de sobreviver. Como quase 80% das mortes por parada cardíaca no Brasil acontece fora dos hospitais, as etapas iniciais de salvamento ficam nas mãos de pessoas comuns. O importante é a gente entender que quem que é responsável? Toda pessoa, a primeira pessoa que está do lado e que vê uma situação de emergência, uma situação onde o paciente não responde, ele tem que tomar as primeiras atitudes, que a gente pode aí dividir em 3 passos. O primeiro é reconhecer que o paciente está em parada cardíaca. O segundo é acionar um socorro especializado, pedir que uma pessoa chame por ajuda especializada. E o terceiro é dar assistência. O que o nosso cérebro precisa? De oxigênio e de sangue. Se ele ficar sem ser oxigenado por 5 minutos, as lesões, os danos que são cometidos no organismo, eles são irreversíveis e esse paciente tem grande chance de não viver. Gostaria então que o senhor demonstrasse agora quais são o terceiro passo, que é o passo que o senhor vai demonstrar aqui no manequim. Como que funciona? A pessoa vê a outra caída ao chão e quais são os passos? Então nós estamos aqui numa praça, o paciente para, o que fazer? Então a primeira coisa é aproximar do paciente, então vamos lá, nós vamos aproximar e chamar o paciente, senhor, senhor. O paciente não responde, você examina o tórax do paciente, vê se ele está tendo respiração. Então você olha a respiração, vê, ele não respira, esse paciente está em parada. Então a gente fala parada cardiorrespiratória. Ele não responde ao seu chamado e não respira. A primeira coisa que você tem que fazer é, pega uma pessoa do lado e fala, eu preciso de ajuda. Ligue para mim, 190 para a polícia, ligue 193 para o corpo de bombeiro e avise que tem uma parada cardíaca. E você volta para o paciente. Aí agora, para fazer a massagem cardíaca e para fazer a ventilação, né? O que a gente sempre ensina nos cursos de resgate é que você pode, uma criança principalmente, pode ter parado, estar inconsciente pelo fato de se engasgar com alguma coisa. Então você vai olhar na via aérea, olha se não tem uma dentadura, um pedaço de carne, alguma coisa, e você pode proceder à ventilação de resgate, que é a respiração boca a boca, tampando, fechando a narina e soprando dentro da boca do paciente, para que o ar circule. Fez isso uma vez? Ótimo. Antigamente a gente sempre ensinou que com 2 pessoas ajudando o paciente, uma vez você comprime 30 vezes, aí tapa o nariz do paciente, levanta bem a cabeça e sopra, ocluindo toda a boca do paciente. Bem forte, fazendo com que o ar circule. 30 compressões, a pessoa para e a outra respira 2 vezes. Hoje, aceita-se que você pode atender a parada cardíaca sem precisar de fazer o boca a boca. Pelo próprio movimento que a massagem faz, o ar circula. Então você faz continuamente, principalmente se você estiver sozinho em um lugar sem estrutura para fazer, de uma maneira ritmada e frequente. Então como nós estamos fazendo aqui, ó. Você pode até contar para lembrar 1001, 1002, 1003, que é o tempo correto que você vai fazendo. E nós vamos ficar fazendo isso aqui até que chegue o resgate. Quando você faz esse tipo de movimentação, o ar entra e sai pelos pulmões, então consegue oxigenar um pouco, e você empurrando o coração, você faz com que o sangue chegue ao cérebro. E nós vamos ficar repetindo esse movimento aqui até que chegue o resgate. Então, você cansou, deu 2 ou 3 minutos, você está cansado, peça para uma outra pessoa auxiliar. Então você está do meu lado, vamos lá, começa, coloca a sua mão aqui e você orienta, pode, as 2 mãos, uma sobre a outra, vai, massageia, isso, os braços bem esticados, ótimo, e você fica acompanhando, ótimo, a velocidade é essa, mais ou menos por volta de 100 compressões
em 1 minuto. E fica fazendo isso até que chegue o resgate. Chegando o resgate, vai fazer o procedimento, se precisa ou não de dar um choque, se precisa ou não de colocar o paciente num respirador. Então é isso, fazendo isso, a gente consegue salvar a vida do paciente, uma pessoa que a gente encontrou na rua, porque se a pessoa ficar 5 minutos esperando que a ambulância chegue, que a UTI móvel chegue, esse paciente certamente tem grande chance de não sobreviver.